Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu convido a igreja para fazermos juntos a leitura prevista em Romanos 5, de 1 a 11, e façamos de forma responsiva e em pé. Romanos 5, de 1 a 11. Eu começo e a igreja continua. A justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não, vamos ler todos juntos, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Em pé ainda, vamos louvar ao nosso Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Essa primeira música que a gente vai cantar, ela fala: meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Então, eu queria convidar você a cantar realmente com alegria no coração, porque Deus se alegra quando a gente canta para Ele, e Ele gosta de cada voz que está aqui, Ele gosta de ouvir. Então, canta realmente com alegria essa canção agora. Correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Conhecerá-te, ele se
orações que dissipa as trevas. Abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre tudo, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra e se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir
tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Prezados irmãos, vamos orar. Nosso Pai Celeste, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, por estares aqui junto de nós e também permitir que estejamos aqui para compartilhar esta maravilhosa graça que Tu nos deu através de Jesus Cristo, que morreu por nós para perdoar os nossos pecados. Tem misericórdia de nós e que, por onde a gente ande, a gente nunca esqueça quem de fato a gente é e embaixadores de quem a gente de fato representa. Abençoa essa igreja que está no pleito para escolher os seus diáconos e presbíteros. Todos eles serão vencedores, independentes do resultado. Abençoa cada um de nós, Senhor. Obrigado por esta oportunidade do Coral da UPA. Muitos deles estão fazendo a primeira apresentação nesse domingo. Em nome de Jesus, é o que pedimos e oramos. Amém. Glória, glória, cantem os povos.
Deus seja louvado e exaltado pelos lábios do seu povo, pelo coração dos seus fiéis. Nós queremos acolher a todos com muita alegria, na graça, na misericórdia, na paz, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você trouxe o seu título de eleitor hoje, está na mão? Quantos aqui já votaram na Assembleia? Levante a mão. Pode baixar. Quantos que vão votar, mas não votaram ainda, levante a mão. Tem gente para votar, então não vai embora sem votar. Se tiver chovendo na saída, as urnas vão estar aqui no pavilhão. Já sai por aqui, vota rapidinho, para a gente não perder você. Ah, estão lá nas salas de lá, Tocha. Ok, ficou mais fácil lá. Então tá bom. Você vai estar abrigado, não vai votar na chuva. É muito importante a sua participação. Essa assembleia convocada para a eleição de presbíteros e diáconos. Nós temos vários mandatos vencendo, outros não, evidentemente, que continuam, mas nós queremos a participação de todos. Há 3 referências de homenagem, uma ao título de presbítero emérito, ao presbítero José Luiz Pires, pelos longos anos servindo no presbiterado desta igreja, e de diáconos eméritos, a Wilson Eder Schmidt e Luiz César Valentim. Isso é muito tranquilo, você entendendo de Deus que deve apoiar isso, pode fazer um xizinho no nome dos 3. Quanto aos diáconos, há 11 candidatos e 11 vagas, sendo 2 inclusive para a congregação do Pilarzinho, mas estão no nosso hall, votam aqui, né? Nós temos que votar para escolhê-los. Agora, quanto aos presbíteros, muita atenção. São 18 nomes indicados, mas são apenas 11 vagas. Você só pode escolher até 11 nomes. Achar que não deve nem escolher 11, fica à vontade. Mas nós estamos encaminhando para que tenhamos o preenchimento destas 11 vagas. Então, não passe das 11, vote até as 11 vagas. Queria pedir ao presbítero Nascimento que fosse chegando aqui, enquanto eu falo de 2 eventos importantes. Um deles nesta semana, terça, quarta e quinta-feira, a editora Vida Nova, Edições Vida Nova, está promovendo a sua conferência, já promoveu a semana passada lá em Águas de Lindóia, em nível nacional, agora aqui em Curitiba, todas as noites, terça, quarta e quinta. Terça e quarta é o Stephen Kirchner, falando sobre o fundamento escatológico do Novo Testamento e a ressurreição de Cristo como sendo a escatologia do Novo Testamento. E na quinta-feira, o reverendo Augusto Nicodemos Gomes Lopes, falando sobre a bíblica revelação do inferno. Venha ouvir sobre isso da perspectiva das Escrituras Sagradas. Na outra semana, sexta-feira à noite, vai ser lá no Madalosso, mas no sábado o dia inteiro aqui, o primeiro Fórum Paranaense da Aliança Cristã Evangélica do Brasil, sobre o tema Unidade, Identidade e Missão. Nós vamos estar encartando também a semana que vem, nós somos também apoiadores desta atividade. As demais informações estão constando do nosso boletim, você leia com atenção e participe, inclusive, dos encartes. Nascimento, por favor. Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que anunciamos o início das inscrições para o 4º encontro de casais Kairos. Esse encontro será no fim de semana de 12, 13 e 14 de setembro, no Hotel Montes, em Santa Catarina, na cidade de Brusque. O preletor é o pastor Honório Porte Júnior. Pastor Honório é esse que vocês estão vendo na foto, com a sua esposa. Ele é pastor da 2ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia. É um pastor que tem tem trabalhado muito com casais. Ele tem uma experiência muito grande com casais. E vocês tenham certeza que será um fim de semana muito abençoado. Nós pedimos àqueles que gostariam de participar que façam as suas inscrições. Não deixe para a última hora, que as vagas são limitadas. Até o final do mês que vem, nós temos que passar para o hotel já o número de apartamentos que nós iremos utilizar. Então, não deixe de fazer as inscrições. Nós temos a foto do hotel. Pode mostrar a foto do hotel. Esse é o Hotel Montes. É um hotel que nos recebe muito bem.
tem acomodações muito boas, o preço, nós conseguimos um preço muito bom. E outro particular, quem fizer as inscrições agora, no início, tem condições de dividir em até 6 vezes, aí não pesa para ninguém. Então não deixe para a última hora, faça as suas inscrições. Comigo a Ives, o Peninha, a Jussara, o Cleito, a Sandra, nós estamos empenhados para as inscrições e para que possamos levar o máximo de casais possíveis. Aqueles que já foram nos 3 primeiros encontros sentiram a bênção que é um encontro desse. É um encontro para todos os casais, recém-casados, os que estão já com 10, 15 anos, os que já fizeram suas bodas de ouro, todos serão muito abençoados nesse encontro. Então, conto com todos vocês para setembro em Brusque. Obrigado. Os primeiros a se inscrever poderão gastar mais lá na Avan, desde que leve o cartão de crédito, né, evidentemente, né? Está transcrito no boletim o texto do Salmo 57, que nos dá conta que o nosso Deus prova o seu amor e tem a sua misericórdia comprovada. Vamos ler uma só voz esse texto impresso, todos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Vamos orar silenciosamente, na certeza da máxima misericórdia do Senhor sobre nós. Curvemos as nossas frontes e oremos.
Muitas vezes, Senhor, somos a luz bruxuleante, a haste curvada diante dos vendavais tão fortes que se abatem sobre nós, mas a nossa esperança está colocada no Senhor. A nossa confiança está absolutamente depositada na Tua maravilhosa misericórdia. É o Senhor quem nos assiste, é o Senhor que nos segura pela mão, é o Senhor que traz alento, consolo, alívio. Pelo que agora, ó Deus, podemos estar diante da Tua face para apresentar a nossa súplica, em tempo de poder encontrar no Senhor o socorro, a direção, a luz que vai alumiar os nossos passos. Ouve a voz súplice de cada um dos Teus filhos, acode-nos conforme a Tua bendita vontade. Intercedemos, ó Deus, em favor dos que sofrem, muitos aferrados a leitos, nos hospitais inclusive. Tem misericórdia, derrama o Teu bálsamo de alívio, de cura sobre os Teus filhos. Outros, Senhor, andando em descaminhos da vida, traze-os ao redil, Senhor. Atende a nossa súplica em favor dos missionários, gente que está como porta-vozes do Teu povo, Senhor, a anunciar a Tua palavra em lugares tão distantes. Lembramos-nos daqueles que aqui no nosso Brasil, na região norte, se acham também vitimados pelas cheias. Tem misericórdia deles, Senhor, e daqueles que eles assistem. Lembramos-nos do Emerson Menegassi, que passou por cirurgia, está bem lá no Nepal. Que, ó Deus, ele possa ser acudido e assistido pela Tua paz, e tantos outros que podemos aqui nos lembrar. Abençoa o Teu povo aqui reunido, especialmente nesta ocasião, para também funcionar como Assembleia Geral, que escolhe a sua liderança, para que a obra do Senhor possa ser levada avante. Tua vontade seja feita no resultado deste pleito. Acolhe a nossa súplica, dá-nos aquele espírito de comunhão, de confraternização, de sermos a família de Jesus, quando agora unimos a voz e o coração para juntos orarmos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que nós precisamos, o que realmente vai ser suficiente para nós. Abra a sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, que leremos agora nesse momento do ofertório, da consagração. O amor provado do Senhor, a misericórdia comprovada do nosso Deus, também se manifesta por sua graça revelada. Vamos, pois, acompanhar esta leitura que diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que é que nós precisamos, além da graça de Deus? Ela nos é bastante. E ela tem sido transbordante. Pelo que nós vimos a casa do Senhor nesta hora, muito mais do que pedir alguma coisa, agradecer. Já pedimos, mas com certeza o fizemos na certeza de que o Senhor já está nos acudindo, nos ajudando. E agora, quando vamos consagrar a Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos, o fazemos com alegria, com prazer, com determinação. Nós sabemos que o Senhor tem feito transbordar a sua bênção sobre o seu povo. Enquanto cantamos o hino de número 32, que fala da fidelidade de Deus, nós passaremos ao nosso ofertório. Hino 32.
Vamos ficar em pé. Quero convidar as crianças para virem à frente. Pleno perdão tu das e segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, começa sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a... Eu queria agora que as crianças todas olhassem aqui para mim, aqui na frente, a começar do Rubem. Olha para cá, toda a galera, isso mesmo. Agora nós vamos fechar os nossos olhinhos. E eu queria que você daí estendesse uma de suas mãos aqui à frente aos nossos crianças. Senhor, abençoa os petizes, estas crianças amadas, alegria, flores nesse jardim abençoado da igreja, que elas desabrochem para a honra e para a glória do Senhor, recebam a palavra de Deus, conheçam a Jesus não apenas como um amigo, mas como Salvador pessoal. Nós te agradecemos pelas ofertas aqui levantadas, pelos dízimos entregues, que a suficiência do Senhor venha sobre o teu povo, e fala aos nossos corações pela tua palavra, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Boa noite, irmão. Bom dia, acordar.
Quero convidá-lo à leitura do texto que se encontra em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Quero que você leia esse texto comigo, nós vamos ler a uma só voz nessa manhã. Enquanto você abre a Bíblia, há uma lembrança só para quem não votou ainda, foi mudado o lugar das mesas da votação. Você que é membro da igreja, chegou meio que correndo para o culto por conta da chuva que está lá fora, as mesas foram mudadas para o edifício Caluf. Então você que não votou ainda, você deve participar da assembleia fazendo a sua votação. Então, só procurar aqui no edifício Caluf o seu local de votação. Vamos ler então, mesmo assentados como os irmãos estão, 2ª Epístola de Pedro, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Vamos lá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Se eu quero destacar a expressão do verso 9, vós, porém, sois sacerdócio real. Você pode repetir essa frase comigo? Vós, porém, sois sacerdócio real. Senhor, nós estamos reunidos aqui nessa manhã com um firme propósito de adorarmos o Teu nome. Poderíamos fazê-lo em qualquer outro lugar, ó Deus, do planeta. Mas, ó Deus, o Senhor, pelo Teu Espírito, nos agregou neste lugar, como família da fé, como membros uns dos outros, como partícipes do corpo de Cristo Jesus, com a finalidade, ó Deus, de juntos, como, ó Deus, consequência do nosso culto pessoal, apresentarmos nessa manhã como culto coletivo adoração àquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui na Tua companhia nessa hora, e nós Te suplicamos, ó Deus, que o Teu Espírito tenha a plena liberdade de ministrar nos nossos corações aquilo que a Tua palavra, Senhor, tem reservado para a vida de cada um de nós. Que o Senhor nos livre de toda confusão mental, que o Senhor nos dê, Deus, uma percepção divinal das coisas que no passado o Senhor inspirou e que no presente o Senhor pode iluminar as nossas mentes com o fim de compreendermos o Teu querer. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sacerdócio universal de todos os santos, de todos os crentes. Pode virar a tela para mim. A reforma protestante da igreja aconteceu no século XVI e ela teve algumas temáticas fundamentais, exponenciais, que abalaram o mundo religioso de então. A reforma trouxe, resgatou dos primórdios da fé alguns valores que foram esquecidos pela caminhada de fé e que os costumes, os hábitos foram sendo mudados e que de repente a fé foi sendo entulhada com uma série de informações e preceitos que não faziam parte daquilo que a palavra de Deus desde os primórdios traz para a gente como percepção de caminhada cristã. Alguns desses temas, a sola gratia, somente a graça de Deus é o motivo da nossa salvação. Pela sua graça Deus nos salva, por esse favor imerecido. Nós estamos mortos, e morto não faz absolutamente nada. Peixe morto não nada contra a correnteza, como diz John Stott. Peixe morto é levado embora com a correnteza. Quem está morto não pode fazer absolutamente nada por si, a não ser que alguém faça algo por ele. E Paulo diz, nós estávamos mortos, mas Deus, pela sua graça, nos salvou em Cristo Jesus. Somente a graça. Somente também a fé. Num tempo em que as obras começaram a ganhar muito mais percepção do que propriamente a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Sem fé, diz Hebreus, é impossível agradar a Deus, somente a Escritura. A igreja tinha enveredado pela tradição, pelos dogmas, coisas que eram associadas à política eclesiástica e tantas outras coisas que começaram a desvirtuar
revelar o conceito bíblico, escriturístico, a doutrina dos apóstolos que abasteceu, que alimentou, que gerou a igreja cristã desde os seus primórdios. Escritura que a igreja não tinha acesso, somente parte da igreja que era chamada de clero, porque geralmente os cultos eram em latim, o texto estava em grego, em hebraico ou em latim. Quem do povo que mal sabia ler na própria língua saberia ler alguma coisa nessa percepção? Então havia uma imensa ignorância quanto à questão das Sagradas Escrituras, e a Reforma resgatou isso. Somente Cristo. Outros mediadores estavam compondo o panteão da fé cristã daqueles dias. Tantos que nem mesmo nos dias do ano você tem capacidade de abarcá-los um para cada um. E a Reforma trouxe o resgate de que se existe um mediador, este é Cristo Jesus, nosso Senhor. Como diz o livro de Atos dos Apóstolos, não há outro nome pelo qual não importa que sejamos salvos, senão o nome de Cristo Jesus. E por fim, a Reforma trouxe também a percepção de que somente a glória deve ser dada a Deus. E aí vem um ponto fundamental, porque tantas outras coisas no meio cristão, evangélico, começam a ganhar primazia, glória, destacamento, proeminência, protagonismo, e a Reforma traz uma questão: a Deus toda a glória. Nesse cenário, faltou a gente abordar uma outra perspectiva. Esses 5 solas que são emergentes da língua latina, não trazem a expressão do sacerdócio universal de todos os crentes. Esse foi um dos temas preponderantes da Reforma, prioritários. A Reforma, acima de tudo, reafirmou o fato de que você e eu somos agora sacerdotes do Deus Altíssimo. Não há necessidade absolutamente nenhuma de nenhum outro meio de subterfúgio para o qual você necessite para se achegar a Deus, a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia nos narra nos evangelhos que enquanto Jesus estava sendo pregado na cruz, no Gólgota, humilhado, execrado, lá no templo, no momento da sua morte, o véu que separava o povo do altar, aonde apenas o sacerdote, aliás, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano para ter comunhão com Deus. Este véu na morte de Cristo, diz o evangelho, foi rasgado de cima embaixo. Uma força divinal rasgou o véu, de cima para baixo, diz a palavra, e aquilo que fazia separação, e aquilo que criava obstáculo, foi rompido. Você é um sacerdote de Deus. Quando a gente pensa no sacerdócio universal, dentro da perspectiva da Reforma Protestante, pode virar a tela. Nós vamos completar daqui a alguns anos 500 anos de Reforma Protestante, 1517. Nós estamos com 497 anos da Reforma Protestante, que originou uma mudança significativa no pensamento ocidental com respeito à questão da fé. 497 anos depois, o sacerdócio universal continua uma realidade teológica que nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel. E como pastor, eu acho que eu tenho que fazer também parte da meia-culpa. Porque se a igreja não tem observado, percebido o fato da sua responsabilidade como sacerdote universal que é, parte também faz parte da questão do não ensino da minha pessoa para com vocês, como pastor, quer seja na escola dominical, no grupo familiar ou no púlpito. E o que acontece como decorrência disso? Nós estamos vendo no cenário evangélico cristão da atualidade o crescimento do misticismo dentro da nossa cultura pós-moderna. E dentro dessa percepção da cultura mística pós-moderna, associada com esse narcisismo desgraçado que toma conta do nosso povo, que só se preocupa com a imagem, a figura pastoral, a figura sacerdotal, a figura do líder eclesiástico tem ganho uma mística, uma mágica,
uma realidade que não existe na palavra de Deus, quando a gente pensa em sacerdócio universal de todos os santos. Boa parte desse tema não tem sido falado, os outros são significativos, mas boa parte desse tema não tem sido falado porque perde-se um pouco o encanto com a minha pessoa. Perde-se um pouco o encanto com o sacerdote que está aqui na frente do altar. E isso é uma situação que ou a gente tem um compromisso com a palavra e com a reforma nos seus valores que foram eclodidos lá atrás, ou a gente volta para aquilo que era antes. Me perdoem muitas vezes a forma dura da expressão do que eu estou falando, mas isso que eu quero meditar com vocês nessa manhã é a Bíblia, na sua percepção verdadeira. Algumas coisas importantes quando a gente olha a nossa sociedade. Pode virar a página. Os nossos sacerdotes hoje são pessoas que estão tendo um alto grau de destaque, de evidência. E é triste, é constrangedor assistir alguns programas de televisão com alguns líderes eclesiásticos que se arvoram como os detentores absolutos da relação com Deus. Vez por outra eu assisto um programa, desde católicos, neopentecostais, pentecostais, até mesmo os nossos da igreja presbiteriana, para situar o que é que está acontecendo nesse cenário. E é triste vermos alguns dizendo assim: Deus vai ouvir o seu pedido, vai atender a sua oração, porque eu estou fazendo jejum há uma semana. Nós estamos jogando sacrifício de Cristo na lata do lixo, em prol de um jejum de um ser humano falho e débil, como qualquer outro que o é. Outro diz assim: se você comprar o envelope do pedido de oração, Deus vai ouvir a sua oração, porque nós vamos levá-lo numa comitiva de pastores ungidos, lá para o Monte Sinai, e lá nós vamos botar fogo, e tem gente que vai atrás de tudo isso. Me assusta o fato que nós estamos no século 21, nós temos Bíblia. Eu, particularmente, tenho mais de 35 Bíblias em casa, e você, com certeza, tem mais do que um exemplar. Mas nós desconhecemos profundamente a verdade dessa palavra e o querer de Deus quanto a estas questões. Somos muitas vezes como ovelhas que estão sendo levadas para lá e para cá, sem orientação segura da verdade da palavra de Deus, com raras e honrosas exceções. E a gente tem esse tipo de espetáculo no cenário atual. Quando a gente fala de sacerdócio, a gente precisa dar uma olhada na Bíblia. Eu quero conversar com vocês, meditar com vocês, caminhar com vocês hoje numa forma diferente de prédica, fazendo uma caminhada dentro da palavra de Deus sobre essa percepção de sacerdócio. Pode virar a página para a gente. Quando a gente pensa em povo de Deus, a gente fala de Abraão, mas a gente tem que ir um pouquinho antes. Deus tinha Enos, Deus tinha lá atrás Adão, criado segundo a sua imagem, conforme a sua percepção. De Adão a Arão, não existia ninguém ordenado dentro do povo de Deus. Você já parou para pensar que no primeiro momento da fé, na história do ser humano, você não tinha pastor, você não tinha sacerdote, você não tinha presbítero, você não tinha diácono, você não tinha ninguém ordenado. E nem por conta disso o trabalho deixou de crescer. A fé deixou de se propagar. Quando a gente olha de Adão a Arão, nós não temos, José não era consagrado a coisa nenhuma, Abraão não foi ungido coisa alguma, Moisés tampouco, eram homens e mulheres leigos, gente do povo, que tinha a sua atividade funcional, que cuidava de ovelha, que cuidava do campo, que arava a terra, que tinha a sua administração como um executivo do alto império egípcio, gente que não era profissional da fé. E não tinha sobre a sua cabeça a ordenação de coisa alguma. Quando você lê, você encontra nesse período apenas um sacerdote, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Segundo o texto de Hebreus, Melquisedeque era uma cristofania, ou seja, era uma manifestação de Deus em Cristo, através de Cristo, no Antigo Testamento. É isso que teologia bíblica nos apresenta.
Tanto que a comparação de Melquisedeque com Cristo no livro de Hebreus é bastante forte. Cristo não veio segundo a ordem de Arão, veio segundo Melquisedeque. Ou seja, o único sacerdote do passado, diante de quem Abraão se prostrou, entregou o dízimo e recebeu a bênção, não era nem outras coisas, a pessoa de Cristo Jesus, representada na figura de Melquisedeque lá no passado. Fora isso, você tinha uma nação de leigos, gente laica. Mas, quando a gente vê essa parte da história bíblica, a gente tem que entender dos patriarcas a Jó, que a relação com Deus era familiar. O pai era o responsável pela vida devocional da família. O marido era o responsável pelo zelo espiritual dos seus filhos. Isso acontecia nas tribos. Isso acontecia também no livro de Jó. Jó capítulo 1, versículo 5, diz, Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Jó diz o seguinte: chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava de madrugada e oferecia sacrifícios e holocaustos. Ele não chamava pastor, ele não contratava um sacerdote, não requeria absolutamente nada. Por quê? Porque havia uma nação de leigos, cuja relação de fé era direta com Deus. Vamos seguir um pouquinho para frente. Quando a gente vê, pode virar a página, a instituição do sacerdócio em Israel, a gente tem que lembrar algumas coisas. Até o dia que eles descem com José para o Egito, a relação era desprovida de sacerdotes, de líderes, de gente ordenada. Era uma relação familiar. Era uma relação direta de família, através do chefe da casa. Quando eles descem para o Egito, eles passam 430 anos no Egito. No Egito, eles têm contato com uma cultura social e religiosa completamente diferente da até então vivida pelo povo hebreu, povo de Deus. E quando eles saem, depois de 430 anos do Egito, Números capítulo 17, diz que começa um quebra-pau danado com Nadab, Abiú e Arão por conta de serem sacerdotes. Da onde eles tiraram a ideia de sacerdote? Do Egito. No Egito, a casta sacerdotal era a segunda graduação dentro da pirâmide social do passado. Primeiro vinha a família de Faraó, primeiro vinha a hierarquia estrutural de Faraó, administrativa. Logo na sequência vinham os sacerdotes. Tinha sacerdote de Horus, tinha sacerdote de Anubis, tinha sacerdote do Deus Sol, tinha sacerdote de tudo quanto é casta ou entidade. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Essa é a verdade. E eles saíram do Egito com aquela antiga experiência de fé familiar esquecida, depois de 430 anos. Depois de 430 anos, pelo menos 6 gerações haviam se passado, e eles já estavam agora impregnados com a cultura egípcia, de que para terem uma relação com Deus, eles precisavam de alguém no meio do caminho. Que era isso que eles viram dentro da realidade social, religiosa e cultural dos egípcios. E assim que eles saem do Egito, não muito distante, nos primeiros momentos da caminhada, depois que atravessaram o Mar Vermelho, eles começam a discutir quem é que assumiria essa segunda categoria na posição hierárquica em Israel. E aí Deus é chamado para intervir nessa situação e resolver esse problema. Deus estabelece o sacerdócio da família de Levi, da casa de Levi, a partir de Arão. Uma segunda categoria de gente ordenada no Antigo Testamento eram os reis. O rei era ungido, tanto que Samuel foi ungir um rei para Israel, foi lá na casa de Jessé, achou que o filho mais velho de Jessé deveria ser o rei, e Deus falou: você está enganado, cuidado com a aparência. Deus vê o coração, e era o menino Davi, e ele unge Davi rei sobre Israel. Era um ofício ordenado o reinado. Da onde vem o reinado em Israel? Das nações vizinhas. Samuel era juiz, e o povo começa a pedir para Samuel um rei, e o coração de Samuel fica completamente angustiado com aquilo.
E ele vai diante de Deus e Deus diz assim: não, Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, o meu governo, a minha liderança. Eles estão querendo, como as nações vizinhas pagãs, um rei para governá-los. Dá-lhes um rei, e Saul foi este homem ungido em primeiro lugar. O terceiro ofício ordenado no Antigo Testamento era o profeta. Num certo momento, no momento inicial, o profetismo surgiu de maneira bastante voluntária. A visitação de Deus, o chamado de Deus, a pregação para pessoas leigas. Por exemplo, Amós é chamado a profetizar e Amós diz assim: eu não sou profeta, eu não sou discípulo de profeta, eu sou boiadeiro, eu estou atrás do meu gado nos sicômoros e o Senhor me deu uma palavra para pregar a este povo. Mas o tempo criou um seminário. A gente vê, por exemplo, Elias discipulando Eliseu, e Eliseu já criando um seminário. E esse seminário vai criando uma institucionalização do ofício de profeta, e os profetas começaram a se corromper, e se transformaram em bobos da corte, em instrumentos de pregação do que é que o trono político desejava. E nós encontramos uma gama variada de profetas que vaticinavam segundo o querer dos seus reis. Profeta, sacerdote e rei. A tríplice ordenação do Antigo Testamento, completamente corrompido. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus, e por isso a seta aponta para Jesus, ele resgata em si esses três ofícios, trazendo a eles dignidade e a percepção divinal. Pode virar a página, é isso, essa página. Em Cristo Jesus, nós temos, por exemplo, o sacerdote. João Batista vê Jesus e não vê apenas em Jesus o Cordeiro, ele vê aquele que expia o pecado, que faz a ligadura, a ligação entre Deus e o homem. E João Batista diz: eis que estou diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Ali estava o sacerdote. Um pouquinho mais para frente, o Evangelho de João fala da palavra, do profeta. O profeta era a boca de Deus, o que encarnava no meio do povo a palavra do Senhor. João capítulo 1, o apóstolo João diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ele estava se referindo a Cristo Jesus. Jesus, a encarnação do verbo, a palavra que se fez gente, o profeta na sua plenitude. Mas nós continuamos olhando para a palavra de Deus e nós encontramos o ofício de rei resgatado em Cristo. O que é que estava escrito na plaqueta que fora afixada sobre a cabeça de Jesus na cruz? Este é o rei dos judeus. Profeta, sacerdote e rei. Todos esses ofícios do passado tiveram uma canalização de percepção e de plenitude na pessoa de Cristo. Para quê? Para que a gente não precisasse mais de profeta, sacerdote e rei. Nós já temos em Cristo Jesus. Mas não é isso que nós vivemos no tempo presente. Porque a partir do momento em que Jesus canaliza para si toda essa dimensão e agora nos apresenta a perspectiva do sacerdócio universal, ele chama para estarem ao seu redor homens e mulheres com as quais se identificaria a expressão igreja. Corpo, família, gente, é assembleia, você e eu, do passado até hoje, igreja, família da fé, povo de Deus. Quais são as pessoas que Jesus chama para fazer parte dessa nova comunidade? Leigos, pode virar a página. Simão Pedro era o quê? Pescador. André, pescador. Tiago, pescador. João, pescador. Filipe, não há qualquer referência. Bartolomeu também não. Também sobre Tomé não há qualquer informação. Mateus, publicano, era cobrador de impostos, era alguém da Receita Federal. Tiago era pescador. Simão, o zelote, era um ativista político xiita. Judas Iscariotes, também não há qualquer informação. Qual deles fazia parte das castas ordenadas de Israel? Ninguém. Absolutamente ninguém. Por que isso? Quando Deus começou o povo em Abrão, não tinha nenhuma casta especial. Preste atenção nisso.
Deus não precisa de castas especiais para se relacionar com o seu povo. Com Abraão, Arão, de Adão até Arão, não havia um grupo de pessoas especiais, sacerdotes, pastores, presbíteros, diáconos, levitas, que tivessem a primazia, que tivessem um destaque especial, mais santidade, mais nada disso. Quando Jesus começa a igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, isso também não havia. Ele chama a gente pescadora para ser pescador de homens e mulheres para o serviço. A vocação do Novo Testamento é uma só: serviço. A síntese da vocação está em Mateus 6, 24. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Essa síntese traz para a gente o grande chamado de Deus. Ou nós servimos a Deus com dons e talentos que Ele mesmo nos propicia, e aí a área é múltipla, pode ser na administração, pode ser na pregação da palavra, pode ser no ensino, pode ser na assistência de cura, como a oração que salva o enfermo. O fato é que o dom é um, de serviço, com múltiplas variedades na vida de homens e mulheres que são leigos. Mas assim que a igreja começou, veja bem, pode virar a página, a gente teve a percepção no livro de Atos dos Apóstolos da necessidade institucional da criação daquelas mesmas castas que lá no passado estavam gestando a vida do povo de Deus no Antigo Testamento. Aqueles que eram os apóstolos, que deram depois a origem aos pastores e presbíteros, eles tinham a incumbência do ensino da palavra, da orientação ao povo sobre a verdade, sobre os caminhos de fé, sobre a salvação, sobre o sacrifício de Cristo. E eles estavam se dividindo entre ministrar a palavra e atender socialmente às necessidades das viúvas, principalmente dos gregos. Então aí, a comunidade de fé, preste atenção nisso, em Atos 6, não foi Deus, não foi o Espírito, não foi oração. A comunidade numa assembleia chegou à conclusão, por bem, pode olhar isso na sua Bíblia, estudo da palavra de Deus, que era necessário criar-se o ofício de diácono, para deixar aqueles que instruíam a palavra livres, para não se comprometerem com a outra área. Era serviço. Os que servem ministrando a palavra, ensinando, discipulando, treinando, fortalecendo a fé, e os que servem as questões de manutenção da vida física, social, era serviço. Com o passar do tempo, esse serviço foi ganhando uma outra cara. Pode virar a página. Os anos da história da igreja foram se desenvolvendo, a igreja foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi se esparramando, e saiu ali daquela região, foi para o norte da África, chegou em Alexandria, chegou em Cartago, chegou depois em Constantinopla. Com Constantino, a igreja que era perseguida e que tinha um grande problema com respeito à sua liderança, porque não poucos dos seus líderes eram mortos, queimados, ou jogados às bestas feras nas festividades romanas. Com Constantino e a oficialização da igreja, houve uma dicotomização: o clero e os leigos. O clero são os mais santos, que conhecem as coisas e a verdade. Os leigos não eram essas pessoas. Desde lá da Idade Média, a caracterização era: o clero era o sacerdote de Deus, era o representante de Deus, e era tão grande essa agonia, que nenhum rei se atrevia a ser ordenado no seu ofício sem que tivesse um sacerdote para pôr a mão na cabeça dele. O sacerdote ou clero era um intercessor do povo, era uma casta especial de gente. Nós estamos falando não do Antigo Testamento, nós estamos falando um pouquinho antes da Reforma. Quem eram os leigos? Os leigos dependiam do sacerdote, eles não tinham acesso a Deus. Eles precisavam de um sacerdote para confessar os seus pecados e receber uma penitência. Eles precisavam do sacerdote para diversas outras questões, de ordem íntima, pessoal, e até na ligação com Deus.
Nada sabiam da fé, eles mal conseguiam ler a palavra de Deus. Eles não tinham qualquer instrução. Quem tinha o domínio das escrituras sagradas e não as usava eram os sacerdotes do clero. Boa parte do clero estudava a palavra de Deus com afinco, outra parte não. Mas os leigos não tinham essa percepção. Eles cuidavam da vida secular, eram os campesinos, eram os que abasteciam os tonéis de água, de comida, de cereais. Eles não se preocupavam com questões religiosas. Para isso, eles terceirizavam essa situação através dos sacerdotes. Não tinham um status especial. A reforma protestante resgatou, pode virar a página para a gente, resgatou a percepção do sacerdócio universal de todos os crentes. Este é um legado da reforma. E a gente precisa entender o que este legado traz para a gente. Pode virar a página. Martinho Lutero, no seu livro A Liberdade do Cristão, no capítulo 17, Martinho Lutero diz o seguinte: tu perguntas, que diferença haveria entre os sacerdotes e os leigos na cristandade, se todos são sacerdotes? A resposta é: as palavras sacerdote, cura, religioso e outras semelhantes foram injustamente retiradas do meio do povo comum, passando a ser usada por um pequeno número de pessoas, denominadas agora de clero. A Escritura Sagrada distingue apenas entre os doutos e os consagrados, chamando-os de ministros, servos e administradores que devem pregar a outros a Cristo, a fé e a liberdade cristã. Como disse Paulo em 1 Coríntios 4:1, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios, dos mistérios de Deus. Veja como Martinho Lutero retrata muito claramente essa percepção do fim da questão do clero e do laicato. Pode virar a página. Quando nós pensamos em sacerdócio de todos os crentes, em primeiro lugar, é preciso considerar primeiro que o sacerdócio de todos os crentes, ele não é autogerado. Ele é totalmente dependente da obra de Cristo. Eu não tenho acesso a Deus se não for por meio de Cristo. Mas eu, por meio de Cristo, não preciso de absolutamente mais ninguém. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Você, na sua casa, no seu quarto, trancada a porta, de joelhos dobrados, você tem acesso a Deus. Você não precisa pagar para ir no Monte Sinai, levar o seu pedido de oração. Você está negando a obra de Cristo quando você faz isso. Você está dependendo do jejum de um homem como você e como eu, que somos falhos e em nada meritórios das coisas divinas. Quando nós olhamos para o sacerdócio universal de todos os crentes, nós temos uma confiança que estriba os nossos pés. A obra de Cristo Jesus. Essa obra foi suficiente, essa obra foi completa, não necessita de adendos, não necessita de continuidade, não necessita de remendos, absolutamente nada. Tudo que Jesus fez foi completo e perfeito. E na cruz, Jesus bradou dizendo: tetelestai, está pago, está consumado, não precisa mais de nada. Você tem acesso ao Pai, e você não faz pela sua irresponsabilidade e ignorância da palavra. Segundo, é preciso considerar o sacerdote de Cristo que é permanente. Nós não precisamos ficar matando Jesus toda semana. Eu pequei, e porque eu pequei, eu preciso que Jesus morra de novo, e Ele morre de novo, e numa história de 60 anos de vida, nós vamos ter alguns milhões de pecados. Nós não precisamos que Jesus morra algumas milhões de vezes. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Pedro diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo morreu uma única vez. Todas as vezes que nós necessitamos de intermediários, nós estamos jogando na lata do lixo o sacrifício de Cristo Jesus. E vou dizer uma coisa para você. Quando Jesus estava orando antes da cruz, no Getsêmani,
Ele estava acompanhado de Pedro, Tiago e João. E ali ele orava, ele se angustiava, e Lucas diz que ele transpirava gotas de sangue. E a Bíblia diz que ele orava ao Pai dizendo: se possível, passe de mim esse cálice, sem que eu o beba. Não foi possível. Não há outro caminho. A morte de Cristo, uma vez por todas, nos conduz a Deus. E ponto final. Tem gente que depende de placa de igreja. Tem gente que depende da personalidade do pastor. O meu pastor que é bom. O pastor da minha igreja, esse é um ungido. Ungidos somos todos nós em Cristo Jesus. Mas ainda há umas sérias implicações dessa teologia. Primeiro, todos os crentes têm acesso direto a Deus. Todos, preste atenção. Todos os crentes em Cristo Jesus, lavados, regenerados, purificados, transformados, salvos, têm acesso a Deus, não por si, mas por Cristo Jesus. Cristo nos substituiu na morte, assim como fez com Barrabás, e nos garantiu a oportunidade de acesso ao Pai. João diz no seu evangelho: a todos quantos o conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Segunda implicação: todos os crentes devem viver vida santa. Porque se o sacerdote tinha acesso no passado ao Santo dos Santos, eu e você em Cristo também temos hoje. Se o sacerdote, para ter acesso ao Santo dos Santos, ele tinha que ter uma vida perfeita, uma vida pura, uma vida santificada, sob a pena de morrer diante do altar da santidade e da pureza de Deus. Quando nós falamos em sacerdócio universal dos crentes, nós estamos falando da sua responsabilidade e da minha responsabilidade de termos um compromisso de vida separado, santificado. Esse negócio de que pureza é para quem vem aqui na frente, quem está embaixo pode viver de qualquer jeito, é aquele retrocesso dos leigos e do clero, que a palavra de Deus não vindica. A sua vida tem que ser santa, meu irmão, pura, perfeita, no sentido de separada para Deus, consagrada para o Senhor. Mas há uma terceira implicação: todos os crentes devem oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Se a primeira implicação é que nós temos acesso a Deus, se a segunda implicação é que nós temos que, à semelhança dos sacerdotes, também termos uma vida santa, tanto quanto eles tinham no passado, em terceiro lugar, os sacerdotes entravam na presença de Deus para oferecer um sacrifício. E o apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 12, diz que a nossa vida tem que ser apresentada no altar de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é o que a gente vive no presente tempo. Na grande maioria das vezes, o povo quer culto emocional, para chorar e para rir, ainda que seja perfeitamente iludido e enganado, mas não alguma coisa lúcida, clara, esclarecedora, substância daquilo que vai dar suporte da nossa fé. Caminhando para o fim, todos os crentes devem interceder uns pelos outros. O que o sacerdote fazia na presença de Deus, e quando imolava um sacrifício, era a intercessão. Ele estava ali dizendo para Deus: Senhor, com a morte desse cordeiro, perdoa o pecado desse indivíduo, atende a sua luta, cuida da vida dele. Queridos, nós podemos interceder uns pelos outros. Nós somos intercessores. A partir do momento que nós vivemos a dinâmica lá de trás, de Adão para Arão, e de Jesus também nos primórdios da igreja, e após a reforma, da ideia de que todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, nós somos intercessores, porque o papel do sacerdote era a intercessão. Por fim, a última implicação que essa questão nos traz é que todos os crentes também devem anunciar a palavra.
Se nós não temos mais sacerdotes, se nós não temos mais profetas, se nós não temos rei, se todas estas dimensões de ofícios ordenados do passado ganharam uma concretude na questão do sacerdócio universal de todos os santos devem proclamar a verdade e depois pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou te dizer. O evangelho diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Para quem está sendo dito isso? Para os pastores da igreja, não é? Não, para todos os crentes. Mas o versículo continua: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que parte do versículo é só para um grupo e a outra parte é só para outra? É motim? Não. É uma reflexão. Hoje nós temos pastores que são consagrados para isso, não são melhores do que vocês, são iguais. Nós temos presbíteros, você está escolhendo. Temos diáconos, mas o fato de você ter ofício ordenado na igreja não cria uma casta especial. Cria simplesmente um grupo de serviço que está sendo consagrado e disponibilizado para conduzir os demais. Gente que está sendo escolhido para fazer isso. Gente que está sendo investida para que isso aconteça. E não há casta diferenciada diante de Deus. Simplesmente, aqueles que mais receberão, mais serão cobrados. Agora, você prega o evangelho, você foi para a África, você foi com oxigênio lá para a Conchinchina, lá para a Malásia, você pregou o evangelho, o camarada se converteu, você é na igreja um recém-convertido, apaixonado por Jesus, você nunca votou numa assembleia, você nunca leu a Bíblia inteira, mas você converteu, você é servo de Deus, você foi para lá numa viagem, você pregou o evangelho, você não conhece nenhum pastor, você está num ambiente completamente adverso, por que você não pode batizar a pessoa? Pode sim. O batismo está restrito dentro da nossa denominação a um ofício. Simplesmente para não virar uma bagunça. Simplesmente para termos uma organização. Simplesmente para termos pessoas que conduzam as outras dentro dos princípios que foram instruídos, mais velhos na fé. Mas isso não te impede de fazer quando não há possibilidade de ter os tais na presença. E eu achei legal o que aconteceu com o oxigênio quando eles foram para a Sibéria, porque eles chegaram na Sibéria, foram fazer uma apresentação na praça, no centro da Sibéria, lá em Novosibirsk. E aí um casal resolveu casar. Vamos chamar o pastor Carlos lá do Brasil para vir para cá. Vamos esperar o missionário pegar o ônibus, atravessar o outro lado da cidade, coisa e tal, para casar. Eles fizeram o casamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles são sacerdotes do Deus Altíssimo. Eu queria fazer um desafio para você parar de olhar a vida da liderança da igreja com a mágica do misticismo que não existe. Os líderes da igreja são servos, pessoas que, como nessa manhã, pegaram os seus compromissos pessoais e falaram: olha, eu vou abrir um espaço na minha agenda porque eu quero me dedicar a servir a Deus em prol dos meus irmãos. Nada mais do que isso. Você não está escolhendo semideuses, mais santos ou menos santos. Os que não foram escolhidos na eleição de hoje não precisam ficar acachapados, continuam na mesma categoria de sacerdotes do Deus Altíssimo. Feche seus olhos. Qual é o nosso desafio? Pode virar a última tela. O desafio do sacerdócio universal ante a tentação da terceirização mercantilista da fé. Hoje nós vivemos um mundo evangélico onde se terceiriza a fé, se terceiriza serviços e produtos em todos os aspectos da sociedade. Tem se terceirizado a fé. E a fé tem sido comercializada. E é necessário a gente pregar contra dessa destituição da verdade do Evangelho de Cristo. Senhor, nós estamos aqui com temor e tremor. Nós estamos querendo olhar para a Tua Palavra
e ver que homens e mulheres no passado que tinham seus ofícios, como Lucas era médico, Paulo fazedor de tendas, e tantos outros, ó Deus, que abdicaram, ó Deus, da sua vida social para se dedicarem ao serviço da proclamação da Tua palavra. Mas eram homens como qualquer outros homens, como nós o somos. Nada havia de encanto e de mágico por detrás deles, a não ser a bênção do Senhor e a disposição de fazerem e honrarem o nome de Jesus. Que nessa manhã, quando nós estudamos tão duro tema, o Senhor possa abrir os nossos olhos para a responsabilidade e para o privilégio de sermos sacerdotes do Deus Altíssimo. Como o apóstolo Pedro, na sua epístola, anunciou: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que assim seja nas nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. O coral entoou um hino antes da mensagem que fala sobre o edifício de Deus fundamentado na pedra que é Cristo. A nós agora cabe-nos, depois de receber a mensagem, fazer esta oração do hino 299. Fortalece a tua igreja, porque vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Fiquemos em pé e oremos o hino 299, após o que o reverendo Carlos vai impetrar a bênção. E nós reprisamos a importância de você que é membro da Assembleia, que não votou ainda, votar antes de ir embora. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo abençoe a sua vida, meu irmão, sacerdote do Deus Altíssimo, hoje e para todo sempre. Amém. Queria rapidinho chamar o reverendo Arthur aqui na frente. Aguarde só um minutinho. O Arthur, esta semana, nós vamos mandar ele para o Egito. Ele já tem uma cara de árabe, de muçulmano, de egípcio, né? Vem cá aqui em cima.
Ele vai participar de uma visita às igrejas lá no Egito, vai dar uma passadinha na Zorópia também. Vamos pedir que Deus abençoe a vida do Arthur. Que dia que você sai? Terça-feira. Se você também quiser abençoar a vida dele, ó, vou dar um presentinho para você gastar um dinheirinho lá na Europa, é euro, né? Lá no Egito é euro também, dólar mesmo, né? Real também, ele faz o câmbio, não faz mal nenhum não, viu? Senhor, abençoa a vida do teu servo, reverendo Arthur, que vai tirar o seu período de férias deste ano, fazendo a obra do Senhor, conhecendo ministérios pelo mundo afora, podendo ver a obra que o Senhor está fazendo, num país como o Egito, Senhor, cuja cultura, cujo pensamento se distingue tanto daquele que nós vivemos. O Senhor está fazendo uma obra ali maravilhosa, que ele seja muito abençoado ali, o retorno dele seja edificação para a vida dele, para o ministério que ele realiza ali junto à comunidade do Pilarzinho, mas seja para todos nós, ele possa nos trazer boas notícias, boas mensagens, ó Deus, daquilo que o Senhor vai estar fazendo na vida dele. Leva-o, traze-o guardado, protegido pela tua bondosa mão, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vai com Deus, Deus te abençoe. Obrigado. Trouxe a urna?